Olá, eu sou a Lu e hoje preparei uma aula com um peixinho. E o versículo de hoje está em Salmo capítulo 90, versículo 12. Diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aqui nós temos o risco, um peixe no fundo do mar. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu estava numa loja esperando a chuva passar para vir para casa e eu me deparei com um aquário maravilhoso. Aí eu comecei a tirar fotos. Eu fiz muitas fotos, até que a chuva passou e eu fui embora. E eu fiquei com um acervo aqui de peixinhos, cada um mais lindo que o outro. Olha esse branquinho aqui, eu acho lindo. Olha esse que é o mesmo desse que eu vou pintar. Aí eu escolhi um e vou fazer aqui um fundo de, não é um fundo de mar, porque esse peixinho acho que não tem no mar, não sei. Peixinho dourado. O moço me falou o nome, mas eu não me lembro do nome dele não. A gente vai montar aqui, ó, agora é o cenário do peixinho. Eu vou começar por aqui, por esse morrinho aqui, essa areia, né, que tá embaixo. Eu vou usar um pincel número 6 e eu vou começar com o amarelo pele. Eu vou passar por cima dessas linhas, depois a gente acha aqui o finzinho. Esse morrinho aqui, ó, esse último morrinho de areia. Vou colocar o pele. Se você quiser, pode até diluir um pouquinho, para ficar mais leve, porque você não precisa preencher muito pesado, não. Você pode ir preenchendo com pouca tinta, porque a gente vai fazer manchinhas aqui em cima ainda. Aí, mais ou menos preenchido. Eu vou usar um pouquinho do rústico. E vou fazer um sombreadinho aqui embaixo. Ó, começando aqui no cantinho. Aí vou limpando. Também não precisa misturar muito bem, tá? Coloca assim, pode deixar manchadinho. Eu tenho aqui um morrinho. Lembrando que quando você tem um morrinho, a sombra vai ficar para o lado de trás. Vai sumindo aqui, limpando o pincel. Vou preencher direitinho aqui, porque aqui eu fiz uma marcação para colocar um barrado pintado. Ó, agora eu vou usar um branco e vou fazer uma mancha aqui nessa área que sobrou aqui, ó. Mancha, tá? Não precisa misturar muito. Na área de cima, aqui nessa ponta. Assim, acho que já tá bom. Agora que eu fiz essa areia, eu vou fazer aquele matinho ali. Eu vou usar o mesmo pincel número 6, ele tá paradinho. Eu vou usar o verde oliva e o ocre. Então, assim, ó, pega o pincel com a tinta bem de ponta. De ponta. Aí, eu vou usar um pedaço. O matinho tá saindo daqui. Ó, eu chego até ali com verde oliva. Aí, eu pego o ocre e dou uma terminada. Tá? Oliva. Comecei com o pincel bem de pé. Não precisa ficar... Vou passar por cima. Não precisa ficar muito nítido, tá? Porque lembra que embaixo da água, aqui eu já vou pôr um pouquinho do ocre, ó. Daí eu vou terminar com verde oliva. Não, vou terminar não, que tá muito comprido. Vou pôr mais um pouquinho do ocre. Embaixo da água, as coisas não ficam muito nítidas. Vou passar um ocre aqui só pra ele ficar mais claro, porque ele tá por cima. Aí. Então, aqui não tem problema você fazer tortinho. Olha que eu tô segurando o pincel
aqui, ó. Não assim, não, aqui. Aí você vai coordenar melhor. Fácil, né? Bem fácil. Pronto esse matinho. Agora nós vamos fazer aqui o segundo morrinho. Aqui a gente tem que criar uma textura diferente. Então eu vou colocar um pouquinho do violeta também. Ó, começando com o branco. Bem nessa área aqui embaixo do matinho. Da alga, né? Fiz um arrepiado. Vou fazer um outro arrepiadinho aqui. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do amarelo pele. Fazendo algumas manchas um pouquinho para baixo. Vou fazer a linha aqui com amarelo pele. Vou pegar um pouquinho do violeta. Ó, coloca um pouquinho e deixa assim manchadinho, por favor, não alise muito. Isso daqui seriam umas algas. Eu gosto do fundo do mar não. Eu gosto de fundo assim de aquário, de peixinho, bem colorido. Aqui eu tô usando um pouquinho do rústico. Só para escurecer mais. Agora, esse pedaço aqui, ó, também eu vou colocar tô colocando o amarelo pele aqui, mais um pouquinho. Agora, eu vou colocar o rústico. E vou deixar também assim, manchadinho. Eu tenho aqui uma algazinha, agora mais pequenininha. Essa alga aqui, eu vou fazer com aquamarine. E vou usar o pincel 0. Eu risquei, assim, todo crespinho. Você pode fazer quantos você quiser, não precisa deixar só nesses risquinhos. Você pode inventar mais risquinhos aqui. É uma moitinha. E olha como eu tô fazendo. Tá ficando meio falhado. Não precisa deixar aquela linha retinha. Pode ficar assim, falhadinho. Aqui embaixo vai ficar mais fechado. Olha como fechadinho aqui e para as pontas. Você vai raleando, você vai abrindo. Ó, pronto aqui. Minha moitinha com aquamarine. Você pode fazer com outro tom de verde, verde pinheiro, o verde que você tiver, tá? Tem problema não. Agora a gente vai fazer aqui, ó, o terceiro espaço que a gente tem aqui de chão. E eu vou deixar mais escuro, então eu vou usar o rústico na base, fazendo a linha aqui. Eu vou colocar um pouco do violeta, deixando como se fosse pedrinha. Então, você vai dando batidinhas de pincel, deixando manchado. Mas aí tem que preencher o espaço, tá? Pronto, com o meu espaço preenchido, eu vou dar uma pincelada de branco. Ó. Só que eu não vou encher inteiro. Eu vou trazer esse branco mais aqui. Com pinceladinhas mesmo. Você viu que eu dou pinceladinha redonda. E não volta arrumando, não. Deixa assim, que vai ficar parecendo pedrinhas. Aqui, vou pôr um pouquinho só, mais delicado, para ficar mais escuro. Pronto, cheguei do lado de cá. Agora, nós vamos fazer o último matinho. Esse bem grandão aqui do lado. Esse matinho aqui também eu vou fazer com pincel 0 e vou usar o verde oliva e vou usar o ocre. Então, vou trabalhar da mesma forma que aquele outro, ó. Verde oliva, você viu que esse galinho aqui, ó, ele entra aqui embaixo do peixe e sai aqui, ó, do lado de cá. Não posso encostar a mão porque aqui tá bem molhado ainda.
Mas eu vou fazer da mesma forma que eu fiz esse. Fazendo com o verde oliva. Com o pincel zero segurando assim mais na ponta também. E depois eu vou pegar um pouco do ocre e vou dar umas pinceladinhas em cima. Eu só tenho que acertar o risco, tá? Não é para fazer duplo. Mas vai ficar assim, ó. Parece uma alga mesmo. Então, eu vou terminar esse lado aqui. Olha, terminei essa alga. E agora, nós vamos pintar o peixe. Agora, nós vamos fazer esse espaço aqui do peixe. Eu vou usar o laranja. Afinal, é um peixe dourado, né? Mas, laranja é uma cor que a gente quase não usa. Se você não tem, você pode misturar vermelho, eu tenho aqui, ó, vermelho vivo com o amarelo ouro. Ou tom de vermelho que você tiver, vai ter essa cor laranja. Aqui dentro eu preencho total. Quando chega aqui, ó, nessa parte aqui da franja, aí você puxa o pincel assim, ó, vai puxando pra fora. Não precisa fazer isso com o pincel zero. E não faça pra cima. Siga as linhas. Isso é nessa posição. A pincelada é nessa posição. Esse último aqui, ele é um pouquinho mais comprido. Agora eu vou fazer uma sombra aqui. E para isso, eu vou pegar um pouquinho de rústico. Vai ficar um marronzinho. Aí você coloca toda a base, fazendo essa sombra, e dá uma puxadinha também para não ficar uma linha. E aqui nesse último, você vai fazer uma sombra aqui, ó, desde baixo até em cima. Viu como ficou um pouquinho mais marcado? Aqui fica um pouquinho mais escurinho. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou pegar um pouquinho do branco no pincel e vou fazer aqui, ó, um contraste com aquele escuro. Eu dei aqui uma pinceladinha de branco. E eu posso também, aqui nessa área que ficou laranja puro, fazer assim algumas pinceladinhas com o branco, sempre na mesma posição. Não é para aparecer muito, do jeito que tá aqui bem úmido, esse branco vai sumir um pouco, mas vai ter uma leve iluminação ali. Agora nós vamos passar aqui para baixo, esse pedacinho aqui que nós vamos fazer. Primeiro eu vou preencher esse espaço aqui com o branco. Esse branco sobe aqui, ó, uma linha até em cima. E aqui, procura não deixar muito reto. Aqui sim, eu tenho uma linha. Quando chega aqui, você pode ir deixando assim um pouquinho mais crespo, puxando o pincel para fora. Agora eu vou usar o amarelo ouro para preencher o restante. Em cima do amarelo ouro, eu vou trabalhar com um pouquinho do laranja. Esse canto aqui, ó, fica mais forte. Só que eu não vou preencher o amarelo ouro com o laranja. Eu vou deixar o laranja aqui, pertinho do corpo. E depois eu vou fazer linhas. Eu vou puxar esse laranja. Você viu que o amarelo ouro, ele acaba aparecendo por baixo. E o amarelo fica aparecendo ali. Agora eu pego um pouquinho do rústico, eu ainda tinha ali no pratinho, e vou fazer uma pequenina sombra, vou pôr mais um pouquinho. Aqui onde
o corpinho tá por cima. E essa sombra também não pode pôr assim, você tem que ir puxando. Aqui, ó, nesse cantinho fica um pouquinho mais escuro. Isso. Agora, com o meu pincel só sujinho de rústico, eu vou fazer aqui, ó, em cima desse branco, umas linhazinhas bem fracas, bem leves. E agora nós vamos para a cauda. Eu coloquei um risco aqui, mas esse daqui é a marcação de onde você vai colocar um laranja depois. Então, toda essa área aqui, ó, eu vou preencher de branco. Nós temos duas metades, né? Essa metade aqui de cima e essa metade aqui de baixo. Então, essa área aqui, eu vou colocar branco até mais ou menos aqui assim. E eu vou preencher tudo de branco. Terminei de preencher. Agora, eu vou colocar uma pinceladinha de rústico aqui, ó, no meu pratinho. O meu pincel ainda tá cheio de branco, porque eu não lavei. Então, você vai ter uma cor bem fraquinha, só um pouquinho. Por isso que eu gosto de fazer misturinha. A gente faz o tom que a gente quer. E você tá vendo que tem umas linhas aqui? Eu vou colocar aqui, ó, em cima da linha, uma sombra. Aqui eu tenho outra, eu vou colocar também. Você pode colocar bem em cima da linha, tá? E dar uma limpada, olha como vai ficando suave. Aqui essa área eu vou deixar um pouquinho mais sombreada. Mais um pouquinho. Tem que ficar da mesma tonalidade. E agora aqui, ó, fazer também um pouquinho de sombra. Até aqui dentro. Um pouquinho, talvez aqui um pouquinho mais. Você viu que aqui permanece aqueles riscos, né? Agora eu lavo o meu pincel, tiro o branco e o rústico que tinha nele. Agora eu venho com o laranja, aqui nesse pedacinho que sobrou, aqui, ó. Preencho. E agora vale aquela marcação que eu deixei ali. Você vai fazer puxadinhas assim, sem pegar mais tinta, tá? Você vai usar só a tinta que você colocou aqui, mas você vai puxando para cima do branco. Esse laranja vai ficando mais suave, vai sair aqui, ó, bem forte, e em cima do branco ele vai sumindo, vai ficando bem suave. Aqui nesse cantinho também eu vou fazer uma sombra com um pouquinho do rústico. Feito aqui, agora eu venho com o branco nesta parte, até aqui essa ranhura também. Agora eu vou pegar um pouquinho daquele rústico e vou fazer a sombra aqui também. Aqui, ó, em cima das linhas. Vou pôr aqui no cantinho. E vou seguindo aqui a orientação que eu tenho do risco. E agora eu vou pôr amarelo aqui nessa última parte e também vou puxar o laranja. Coloquei o amarelo até a linha. Agora eu vou puxar aqui o laranja em cima desse amarelo. Aqui vai ficar mais forte. Ó, tô puxando o laranja em cima do amarelo, mas eu tô deixando aparecer, vai aparecer alguns pedacinhos do amarelo. E aqui eu vou puxar o laranja para cima desse branco, mas não muito. Aqui ele para. Aqui ele vai fazer esse movimento, ó. Aqui ele vai fazer esse movimento. Aqui em volta tem o laranja, aqui também. Um pouquinho do rústico nessa área. E agora eu dou umas puxadinhas
deixando umas marcas. Essa área aqui, ó, é uma dobra aqui da cauda. Então, aqui embaixo dessa curva fica um pouquinho mais escuro. Lavo meu pincel. Vou suavizar essas linhas aqui, ó, na pontinha, com pincel sem tinta. E eu vou pegar agora uma pinceladinha de branco e vou colocar aqui, tá vendo que tem um risco? Eu vou pôr o branco de fora pra dentro. Aqui, ó, coloco o branco e puxo. Coloco o branco e puxo. Aqui também, um pouquinho só. Porque aqui já tem o rústico e eu não quero invadir a área. Aqui, ó, eu vou colocar assim algumas pinceladinhas também bem de leve. Tá, terminamos essa parte. Agora, nós vamos fazer o corpo dele. Assim, eu vou preencher essa área aqui, ó, de amarelo ouro. Esse restante aqui, eu vou preencher com laranja. Não é preciso ficar exatamente em cima daquela linha. Aqui nessa área do cantinho, eu já vou colocar o laranja e vou limpando o meu pincel para dentro. Aqui fica mais claro, então eu vou pegar um pouquinho do laranja e um pouquinho do amarelo. No meu desenho ali ficou o risco aparecendo bem forte. Mas aqui é mais amarelo. Aqui embaixo na barriga também, até aqui, ó, o meio desse espaço aqui também vou deixar o laranja já. Vou limpando o pincel para cima. Aqui esse cantinho eu já vou colocar também o laranja. Aqui, ó, atrás da linha, vou pôr um pouquinho. Agora ainda vou pegar esse pincel com sujinho de laranja, um pouquinho de laranja. E vou fazer, agora você vai prestar atenção aqui em mim. Ele tem umas escamas assim, ó. Nessa direção. Fazendo, aqui tá gordo, tá alto, então ele vai ficando meio abaulado. E aqui é mais reto. Mas nós vamos começar com o laranja fazendo algumas escamas. Como que é a escama? É isso aqui, ó. Você vai pôr assim, batidinho. Vamos deixar crespinho. Quem já fez milho, aula de milho comigo, vai fazer essa escama assim perfeita. Porque é a mesma técnica. Eu não tô seguindo aquelas linhas. Tanto que eu nem coloquei no teu risco. Eu deixei isso daqui um pouco mais livre. O que você não pode fazer é retinho, um atrás do outro. Ele deve ficar assim, ó. Você começa fazendo aqui batidinho e vem fazendo assim, arredondado. Nessa posição, com o laranja. E outra coisa, você não deve preencher totalmente o amarelo. Deixa o amarelo aparecendo de fundo ali. Escamas laranja prontas. Agora, eu vou pegar um pouquinho do rústico no pratinho. Também. Deixo só um pouquinho. Tá vendo aqui esta linha? Eu vou colocar um pouquinho do rústico aqui. Bem de leve. E eu vou fazer uma sombra. Aqui também. Um pouquinho só de rústico. Você viu que eu tô fazendo, tô limpando o pincel mesmo, eu não tô deixando muito forte. Essa sombra é que vai fazer com que ele pareça redondo, gordinho. Mantenha a sombra bem aqui, ó, na linha em cima do laranja. E depois você dá uma limpadinha. Evite cobrir o amarelo.
Aqui também, vou deixar escurinho. Só aqui mais pertinho da cabeça é que fica mais laranja, mais clarinho. Agora, eu vou colocar de novo uma pincelada de amarelo ouro aqui no pratinho. E vou fazer novas escamas. O que a gente tinha ali era um fundo amarelo ouro. Agora, eu vou ter escaminhas, do mesmo jeito que eu fiz com o laranja. Não precisa chegar aqui embaixo, tá? Em cima desse rústico. Aqui já temos bastante amarelo aparecendo. Então, aqui, ó, nessa parte de cima, onde tem mais laranja, você pode fazer pinceladinhas. Viu que eu não tô escolhendo o lugar, eu não tô marcando. Eu tô colocando onde eu vejo que elas vão aparecer. Aqui, ó, posso vir até o final. Aqui nessa parte também eu tenho, principalmente aqui no meio, ó, tenho assim algumas marcas. Ele parece que tá com um anel aqui, parece que amarrou ele. Tem que quebrar um pouco essas linhas de sombra. Até aqui. Vou entrar um pouquinho assim. Porque toda essa área, apesar do sombreado, toda essa área aqui é de escamas. Pronto, só aqui que não. Agora eu já vou pegar um pouco do branco. Nem lavei meu pincel, tá? Branquinho. Esse branco são algumas. O que eu vejo ali, que deu reflexo, né? Daí, algumas apareceram. E eu tô tentando marcar o lugar. Aqui tenho duas maiores, depois tem algumas pequenas. Pequena, que eu quero dizer, é um pouquinho menos nítido. Eu tô tentando agora acertar aquelas partezinhas onde tem o amarelo. Você viu que o meu pincel tá sempre na mesma posição. Aqui ele vai ficar assim, ó, um pouquinho arredondado. Aqui ele fica mais escuro. Aqui também, então não vou chegar muito com o branco. Eu tô tentando fazer assim o mais simples, o mais fácil, para que todos vocês consigam fazer. Agora eu peguei o pincel número 2, eu vou fazer essa parte aqui. Eu vou começar essa pontinha aqui, ó, com o branco puro. Aí eu tenho aqui tipo uma dobra, trouxe o branco. Agora eu já venho aqui com o laranja, eu não lavei o meu pincel. Então, como ele tinha branco, o laranja já vai ficar um pouco mais claro. E isso aqui faz uma ondinha. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco na pontinha e vou fazer essa ondinha, ó. Venho, volto, venho, volto. E acabou a tinta. Essa partezinha aqui entra mais. Tá, vou pegar um pouquinho do amarelo ouro agora, eu vou dar uma pincelada em cima, só pra ficar mais clarinho. Aqui não pode ficar retinho assim. Então, com um pouquinho do rústico, eu vou tirar essa linha de baixo. Não, essa linha aqui do começo. Ó. Pronto. Agora a cabeça. Com o pincel número 6 de novo, eu vou começar aqui, ó, uma pincelada de amarelo ouro. Ele tem áreas mais claras e mais escuras, então eu vou tentar reproduzir aqui. Ó, em volta do olho, saindo aqui desse bico. E vou preencher o restante com laranja. Mesmo com laranja, o risco, posso passar em cima que o risco vai aparecer. Aqui, ó, entre o amarelo e o laranja, eu dou umas pinceladas de leve, porque na verdade aqui é só uma área mais clara. Ela não é amarela. Pronto, a área tá preenchida. Agora eu vou misturar, ó, um pouquinho do laranja e um pouquinho do rústico.
porque eu quero escurecer um pouco esse laranja. Com essa cor, eu vou fazer aqui em cima dessa linha, uma pincelada. Eu vou trazer um pouquinho para dentro. E agora eu vou fazer aqui, ó, em cima dessa linha também. Aqui. Vou tirar um pouquinho, tô limpando assim, para não ficar aquele risquinho, né? Aqui, ó. Terminou o amarelo, terminou a linha. Essa linha, na verdade, ela continua um pouquinho e ela sobe aqui. A boca, eu vou marcar com essa cor também. Só bati o pincel em cima. E agora, aqui, ó, em volta em cima dessa linha que tem em volta do olho. Lavo meu pincel, agora eu vou pegar o pincel número 2 de novo e vou usar um pouquinho do branco que eu tenho aqui no pratinho. Primeiro aqui, nessa área da boca. Por baixo aqui, ó, fica assim um pouquinho mais branco. Depois aqui, ó, onde eu tinha colocado aquele amarelo. Também fica um pouquinho mais branco. Depois, aqui bem em cima aqui do bico dele, uma manchinha. Agora aqui, em volta desse risco que eu coloquei, tem uma área mais clara. Eu só vou sujar. Pode até deixar assim essas pinceladinhas, porque dentro d'água, como eu disse, e o reflexo dele não fica uma coisa muito misturadinha, muito lisa. Ó, vou deixar assim. Eu vou usar o amarelo ouro aqui para fazer para fazer aqui o olho, a parte de fora. E lavo meu pincel e vou usar o preto ali dentro para fazer a bolinha. Agora eu troco de pincel, não vou fazer com o 2 porque é muito grande. Com o pincel 0, eu vou colocar uma luz aqui, ó, em cima da parte amarela. Mas não vou preencher inteiro. Por cima do amarelo, na parte de baixo, fazendo uma meia lua. E depois um pedacinho em cima, sem preencher inteiro esse amarelo. E vou colocar um ponto de luz aqui, ó. Eu vou usar ainda o vermelho vivo e o pincel 2 para fazer umas manchinhas aqui na cabeça dele. Primeiro aqui nessa área. Aqui, ó, em cima dessa linha. Umas manchinhas. Depois aqui, nessa área, entre esse branquinho que eu coloquei, não põe em cima do branco, não pode, tá? E aqui, ó, vem em cima da boca. Eu enxergo na foto aqui um traço, assim, mais avermelhado. Agora, nessa área aqui também, ó, eu vou pôr umas manchas de vermelho. Aqui ficou parecendo um anel. Essa linha aqui, ó, eu vou desmanchar um pouco, colocando um pouco do vermelho. Aqui, umas pinceladinhas. Aqui também. Se você não quiser colocar esse vermelho, não precisa, porque ele já vai ficar todo definido. Sem o vermelho. Só que eu acho que o vermelho dá mais vida para ele. E por último, aqui nessa área também tem umas pinceladinhas. Pronto o peixinho. Agora nós vamos esperar secar para fazer um fundo aguado. Eu tenho aqui o trabalho totalmente seco. Eu fiz um risco para fazer um barrado aqui para baixo e aqui para cima eu quero colocar o azul, que é o fundo do rio, do aquário, da água, não sei. Mas para eu molhar aqui e colocar tinta, a água vai trazer essa tinta e vai borrar aqui embaixo.
Então, para evitar que a água passe, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é clareador, tá? O clareador, não pode outro. Eu tô usando um pincel número 10 que tá sem aparar. Eu coloco aqui, ó, mais ou menos. Tô colocando a largura do pincel. Ó, largura do pincel. Eu tô passando o clareador puro. Eu vou fechar a tela no fundo. Onde a gente tem a tinta, a água com a cor, ela não invade. Mas se você não tiver essa barreira, a água vai passar. Eu vou colocar aqui só para prevenir. O clareador, ele cria uma barreira. A água não vai entrar, não vai passar por cima dele. E eu vou colocar toda a beirada de baixo. E depois você pode pintar, porque o clareador é incolor, você pode pintar por cima que não vai ter problema nenhum. Geralmente, quando eu tenho uma barreira, como aqui eu tenho essa areia e esses matinhos, isso daqui já faz essa barreira para a água não passar. Mas nos cantinhos aqui eu não coloquei nada, não fiz pintura. Se você não tem o clareador e quer fazer assim com água, então você deve levar essa areinha, por exemplo, cria mais aqui uns morrinhos até o final. Agora eu vou borrifar a água em toda essa área aqui de cima, ó. Vou deixar bem úmido, mas não precisa encharcar, tá? Aqui, tome cuidado para não jogar água pro lado de cá. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar um paninho aqui, aí eu posso colocar água. Desse jeito, eu tenho certeza que essa água não vai invadir a área do clareador. E você pode jogar por cima da pintura também. Tenha certeza que tá bem por igual. Você pode passar a mão em cima e a sua mão não pode ficar brilhante. Se ficar brilhante, tem água demais. Aí você pode pegar o paninho e passar por cima. O meu não está. Tá ótimo, tá, o pano tá úmido, mas não tá encharcado. Então, eu vou pegar o meu pratinho. Eu vou começar, eu quero fazer um fundo mais escuro pro lado de cá. Isso vai me ressaltar aqui a parte branca do peixe e mais claro para lá. Então, eu vou usar 3 cores. Eu vou usar o azul marinho, eu vou usar o azul ultramar e vou usar o azul celeste. E eu vou começar com o azul marinho. Vou usar uma brochinha, você pode usar um pitô, você pode usar um pincel assim, ó, com cerda comprida. Não é o pincel que vai te impedir de fazer isso. Peguei um pouco do azul marinho, vou tirar o excesso, porque se eu colocar esse tanto vai fazer uma mancha. E eu não quero, então eu tiro o excesso, aí eu vou colocando aqui, ó. Bem na linha. Vou limpando o meu pincel pra cima. Carrego não aqui, aqui, ó, pouquinho de tinta. E olha o que eu vou fazer. Aqui, ó, no meio, eu tô passando basicamente em cima da cauda do peixe. Mais um pouquinho. Fazer toda a volta aqui da cauda do peixe. Um pouquinho ainda aqui embaixo. Eu tô passando em cima dos matinhos, tá vendo? Eu tô passando em cima aqui dessas algas. Aqui, eu não vejo problema nenhum no peixe ficar assim azulado. Porém, se você não quer que manche na hora, pegue o pano. Olha como ele sai, porque o peixe tá molhado. Então, você limpa aquela tinta. Você consegue tirar bem o excesso da tinta que entrou ali. Só que tudo que tem debaixo da água pode ficar
meio azulado ou esverdeado, a cor que você usou para fazer o fundo. Isso é legal, eu gosto. Mas aqui eu vou mostrar para você como que limpa, tá? Agora ficou bem escuro. Aqui do lado, eu só vou limpando a brocha, ó, o pitô, no caso, o pincel grande. Eu não vou colocar tinta aqui. E eu vou deixar assim meio arredondado, eu vou sumindo. Mais ou menos 5 centímetros para cima do peixe, assim, só que eu vou colocar. Então, esse azul marinho, acabei com o que eu ia fazer com a brocha. Agora, eu peguei um pincel número 6 aparado, um pouquinho do azul e vou fazer aqui, ó, uns matinhos. Isso tem que ser feito enquanto tá úmido, porque depois que secar, você vai colocar tinta e vai encher. Vai ficar muito pesado. Olha, tô fazendo umas alguinhas. Aqui eu já tinha deixado um pouquinho mais forte. Aqui passou um pouquinho, ó, tá vendo? Desceu ali. Mas tá em cima do clareador. Mas passou bem pouquinho. Aqui tá secando muito rápido, porque tá muito quente. Ó, como esse canto eu tinha deixado um pouco mais vazio, agora com essas alguinhas azuis que vão ainda ficar bem diluídas por causa da água, vai preencher esse espaço. Não vou crescer muito pra cá porque eu quero que essa figura venha se acabando. Isso daqui ainda vai sumir. A água faz isso. Agora eu vou trocar a cor. Eu vou clarear um pouquinho com o azul ultramar. Você pode fazer uma composição de azuis aí do jeito que você quiser, tá? De acordo com a sua paleta de cor. Você pode escolher a cor. Eu vou passar aqui do azul ultramar, do azul marinho pro azul ultramar. Vai ficar um pouquinho mais arroxeado. É importante que você deixe essa tinta pertinho dos elementos, tá? Não deixa aquele branco em volta, porque fica parecendo um fantasma. Ó, um pouquinho de tinta. Isso muda a tonalidade. Vou trazer um pouquinho mais aqui esse azul. E eu vou passar um pouquinho desse azul aqui, ó, em cima dessa areia, desse banco de areia. Ele vai ficar um pouco mais azulado, vai ficar um pouco mais distante. Vou trazer esse azul aqui bem fraquinho até o final. E agora esse lado ali eu vou colocar um pouquinho do azul celeste. Não lavei meu pincel, tá? Só peguei o azul celeste. Vou começar por aqui. Olha como o azul celeste, que não é uma cor transparente, ele já adere melhor, já aparece bem mais. Você... Ah, Lu, eu só tenho um azul, eu quero fazer só com um. Pode fazer, não tem problema. Você faz do jeito, da forma que você quiser. Eu tô mostrando pra você como eu fiz. Em cima disso, você pode criar o seu, inventar coisa. Aqui eu não vou levar muito, tá? Eu vou trazer mais ou menos a mesma altura que eu terminei lá o azul marinho. Só limpando o pincel, deixando a mão mais leve. Quando eu aperto, sai um pouquinho mais de tinta. Quando eu levanto, deixo mais leve, sai um pouquinho menos. Olha como não passa, mesmo estando úmido lá, o clareador faz uma barreira. O azul ultramar deixou o meio aqui um pouquinho mais arroxeado. Aqui nesse cantinho também eu vou usar um pouquinho daquele azul marinho, vou até misturar com celeste, só para escurecer um pouquinho. Eu vou fazer umas alguinhas.
uma manchinha. Isso aqui vai sumir bastante ainda, mas vai ficar essa marcação. Daí você pode ir brincando, pode fazer alguinha toda essa parte. Ó, aqui eu vou fazer um coralzinho. Um batidinho. E mais um pouquinho aqui, só um pouquinho. Depois que secar, se você quiser, eu não vou fazer. Mas se você quiser, você pode realçar esses brancos aqui, as bordinhas. Se incomoda você ele ficar sujinho. Eu vou colocar umas bolinhas assim, ó. Você põe o pincel e gira. A bolha, ela não fica preenchida inteira. Só uma metadinha. Ó, põe o pincel e gira, depois você gira pro outro lado. Vai ficar quase inteira, mas não chega a ficar inteira. Como tá úmido, a água ainda vai fazer sumir um pouquinho isso aqui, vai ficar bem mais discreto. Agora com o fundo do pincel, eu vou colocar uns pontinhos brancos. 3. Já chega, já tá bem enfeitado. O trabalho tá concluído. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, meu muito obrigado. E agora, vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho de hoje. Essa é minha aluna virtual Rosimeire. Ela é de Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Conheceu o canal Sonalu Pinturas procurando gráficos. Aí achou o que ela chamou de pinturas maravilhosas e resolveu tentar. A tentativa deu certo. Ela já pintou muitos desenhos e cada um fica melhor que o outro. Rosimeire, realmente você descobriu um talento e merece com certeza o meu parabéns, acompanhado de um beijinho todo especial.